A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Hoje, com culto ao Senhor, aqui, ministrando a aula da escola dominical. Então, nesse culto ao Senhor, estaremos ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical. Já estamos na lição 3, que tem por título aqui, o tema de hoje é a conversão de Saulo de Tarso. Conversão de Saulo de Tarso. Temos muito que aprender aqui, uma aula muito esclarecedora, e que temos certeza que vamos acrescentar ao nosso conhecimento muitas coisas que não sabíamos e vamos, a partir desta aula, aprender muito com esse tema de hoje, sobre a conversão de Saulo de Tarso. Estamos aqui com os nossos cultos, às quartas-feiras por live, temos também na sexta-feira por live, todos às 20 horas, e também no domingo, né? Hoje aqui, 10 horas, estamos aqui com a Escola Bíblica Dominical, também por live, né? Por enquanto. Que posteriormente pretendemos, né, quando as coisas estiverem mais normalizadas, voltar aos cultos presenciais, todos eles, mas não deixando de transmitir os cultos por live, tá? Isso é algo que nós vamos continuar, né? Porque nem sempre os irmãos podem ir à congregação, e aqueles que não puderem ir, não deixarão de participar do culto, né? Isso nós não fazíamos antes, né? Mas para alguma coisa serviu essa situação que estamos vivendo aí no mundo todo, para nos despertar, para ampliar, né, as coisas e aproveitar esse recurso que temos pela internet de estar chegando aos lares das pessoas, levando a preciosa semente, levando a preciosa palavra do Senhor. Temos hoje à noite, às 19 horas, o nosso culto ao Senhor com a celebração da ceia, né? Com a celebração da ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Porque sempre coloco culto ao Senhor, porque é culto ao Senhor sempre é culto ao Senhor. Não é culto de prosperidade, não é culto de libertação, não. É culto ao Senhor com a ministração sobre o tema, né? Ou prosperidade, ou libertação, sempre colocando culto ao Senhor. E também, hoje, culto ao Senhor com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Porque o culto sempre é ao Senhor. E hoje, às 19 horas, teremos ali em nossa congregação, a rua Frei Gaspar 1652, a partir das 19 horas, o início desse culto ao Senhor abençoado, onde os irmãos poderão presencialmente estar participando da ministração da Santa Ceia do Senhor, e os que não puderem, que tenham já o pão e o vinho, o suco de uva aí, para podermos estar consagrando, e você aí participará da ceia aí no seu lar, junto com a família aí, tá certo? Então vamos fazer assim, já temos alguns irmãos aí presentes nessa live, né? Temos irmã Luzimar, irmão Luiz, né, seu esposo, a pastora. Temos aqui irmão Adriano com o nosso evangelista José,
né? Temos mais alguns aqui que eu não estou identificando, né? Quando muda aqui a figurinha aqui, o retrato aqui das pessoas, fica difícil identificar. Já temos a irmã Amana também. A irmã Amana, tem a irmã Daiane com o diácono Célio, irmã Luísa, Daniel. Temos também, alguns eu não consigo identificar, mas fica aí a paz do Senhor para todos, tá? Fica a paz do Senhor para todos vocês, vamos participar junto desta abençoada escola bíblica dominical, que nenhum crente deve perder, tá? Porque são ensinamentos importantes para a nossa vida. E vamos fazer aqui as leituras, né? Primeiro aqui nós temos... Não, vamos já ler a leitura bíblica em classe, né? Porque o textuário já na leitura bíblica em classe já está inserido nesse texto, que está em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Tá? Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. No versículo 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças a mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. No 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve ali 3 dias, sem ver, e não comeu, e não bebeu. Aí está a conversão de Saulo de Tarso. Apenas para entender a questão do nome do apóstolo Paulo, Saulo é de origem hebraica, tá? Que vem de Saul, Saulo, então era um nome hebraico, tá? E posteriormente, no livro de Atos dos Apóstolos, já começa a se chamar de Paulo. Paulo era um nome codinome com Saulo, só que Saulo era pronunciado Saulo dentro da origem da língua hebraica, mas dentro da língua romana seria Paulo. Paulo que é um nome que pertence aos gentios, usado pelos gentios. Então Saulo, que era um chamado do Senhor para pregar principalmente aos gentios, posteriormente nós vemos o nome
saindo de Saulo para Paulo. Por quê? Porque Saulo, que veio ser Paulo, chamado Paulo, ele tinha um amanuense, aquele que escrevia as suas viagens, os seus feitos, que era Lucas. E certamente Saulo pediu a Lucas que não escrevesse mais Saulo, mas Paulo, porque ele ia se identificar mais com os povos gentílicos, porque a missão dele era pregar mais para os povos gentílicos. Então ele preferiu usar o nome gentil, o nome de Paulo, que vinha de origem romana. Então deu para explicar isso, era o meio dele se identificar mais, porque os gentios tinham algumas restrições com relação aos judeus, né? Porque eles nunca se deram bem com os judeus, e nem os judeus se deram bem com os gentios, tá? Então, como Paulo, ele se identificava melhor, por isso que ele passou a ser chamado Paulo, mas que tinha o significado, que era o codinome de Saulo, tá? Isso já para esclarecer essa, como fala, essa troca de nome, né? Não houve troca de nome, houve simplesmente uma mudança ali estratégica adotada pelo Espírito Santo e certamente direcionada por Paulo e direcionada pelo Espírito Santo, tá? Aqui nós vamos ver a conversão de Paulo. Nessa introdução, entendemos, como já temos falado, que Saulo era zeloso pela lei. Ele tinha um zelo muito grande pela lei. E como surgiu o que ele chamava de seita, né? Que era a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que ele tinha na sua mente e na sua ignorância sido levado pela mentira propagada e arquitetada e planejada pelos sumos sacerdotes e pelo Sinédrio também, e por outro que estava além desse, que é diabo, o diabo. O diabo estava presente nisso aí. Então, eles entendiam, e como Paulo acreditou que na mentira que eles fizeram, que o corpo de Jesus tinha sido roubado, então Paulo entendia que aqueles que chamavam do caminho, né, como seita, serviam ao Senhor morto. Pela sua ignorância e por aquela mentira, ele entendia, não, estão servindo o Senhor morto. Estão reunindo muita gente, muitos seguidores. E ele entendia, não, ele é morto. Ele não podia, ele não entendia que o Senhor tinha sido ressuscitado. Ele não acreditava nisso. E o diabo estava por trás disso. O diabo, na realidade, o induziu a ser um perseguidor da Igreja do Senhor, que agora o diabo estava voltado para a igreja. No Antigo Testamento, ele se voltou contra Israel e fez grandes estragos. Mas ele sabia que agora Deus não estava mais tratando com Israel, estava tratando agora com a igreja. A da vez agora era a igreja. Antes o da vez era Israel. Agora o da vez era a igreja. Na dispensação da lei era Israel. Mas na dispensação da graça era a igreja. E o diabo sabia muito bem disso. Agora ele se volta contra a igreja. Mas para se voltar contra a igreja, ele precisava de instrumentos para isso. Ele precisava de pessoas, homens ou mulheres, para poder realizar os seus feitos contra a igreja. E ele viu em Saulo de Tarso uma pessoa ideal para isso. Porque ele era muito zeloso naquilo que ele fazia, e ainda na sua cegueira espiritual ele entendia que estava cumprindo a lei.
para terminar com aquela seita que dizia seita. E Satanás o usou como instrumento dele para ser um ferrenho perseguidor da igreja, prendendo, maltratando, matando. Então tudo isso tinha sempre uma obra do Satanás, que também usava os sumos sacerdotes, o sinédrio, né, que já estavam todos numa cegueira espiritual, todos eles, porque já tinha mudado a dispensação, agora é a dispensação da graça. Então, a conversão de Saulo de Tarso na estrada de Damasco foi um dos maiores acontecimentos depois do Pentecoste. Foi um dos maiores acontecimentos depois do Pentecoste. Lembrando aqui que os apóstolos que Cristo chamou pessoalmente, todos eram judeus de origem judaica. Todos eles judeus. E depois, com a traição de Judas e a morte de Judas, ficou aquela lacuna, faltando um, e os apóstolos resolveram lançar sortes e escolheram ali Matias, né, para ser o 12º apóstolo. Escolheram a revelia, sem direção do Senhor. Portanto, Matias não foi reconhecido como um apóstolo. Poderia ter sido reconhecido por eles, mas por Cristo não. Porque o ministério apostólico é uma prerrogativa de Cristo, é o ministério de Cristo. E somente aqueles a qual Cristo escolheu pessoalmente. E vocês sabem que Cristo chamou pelo nome todos eles, Pedro, João. E vocês sabem que todos eles foram chamados pessoalmente por Cristo, Então, eles não tinham o direito de estar escolhendo ninguém. Como muitos outros aí vão separando apóstolos. Não tem, gente. Isso é só um título sem validade nenhuma. Apóstolo, o último foi Saulo de Tarso, que veio a ser Paulo. Esses foram os apóstolos. O ministério que terminou. Eles fizeram a parte dele. Consagraram pastores para dar sequência à obra. E o último dos apóstolos foi a ser morto, foi que morreu, não executado, foi João, morreu por idade mesmo, já tinha 100 anos. Tá? E aí encerrou-se o ministério apostólico. Agora, o que acontecia? O Senhor estava monitorando a situação, porque esses apóstolos judeus, eles estavam mais voltados a pregar para os judeus. Eles queriam pregar mais para os judeus, não queriam pregar para os gentios. E a ordem do Senhor Jesus Cristo era para todo mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, sem acepção de pessoas. E eles faziam acepção de pessoas. Acontece que aqueles que se convertiam ali no começo com Pedro, e depois, mais tarde, também com Pedro, que iam se convertendo, na realidade a maioria eram todos judeus. Mas era uma conversão que depois começou a ter problemas, porque eles ainda tinham aquele pensamento da lei, não tinham se libertado ali das leis cerimoniais. E muitos deles começaram a se voltar para o judaísmo novamente, para a lei novamente. Tudo isso nós vemos no livro na carta aos Hebreus. Você vai entender que é uma carta que está falando com os judeus que estavam já sendo demovidos a voltar para a sua antiga fé. E isso estava sendo
prejudicado. Pedro, para pregar para um gentio, que foi Cornélio, teve que ter uma visão lá dos animais impuros. Nós sabemos dessa visão, vocês sabem. Cristo falou, olha, é para pregar para os gentios também, Pedro. Não é ficar só pregando para judeu, não. Então, nesse tempo, o evangelho que deveria estar numa evolução muito grande, com ele seguindo para todos os lugares, de repente começa a ser refreado. Era o plano de Satanás. E aí, ainda mais, com um perseguidor, que era Saulo de Tarso, perseguindo com toda a ira, com todo o furor. Isso espantava, fazia que muitos ficassem com medo de aceitar Jesus Cristo, de professar a sua fé. Só que o Senhor não ia permitir que isso continuasse. E ele tinha um plano de fazer com que o ferrenho perseguidor passasse para o lado da igreja. Aquele que perseguia a igreja agora ia passar para o lado da igreja. Ia ser o maior pregador, propagador do evangelho daqueles tempos. E foi, de todos os tempos, eu poderia dizer que Saulo foi o maior dos pregadores do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele andou por todo o mundo da época, pregando, abrindo igrejas, sofrendo as perseguições, sofrendo tudo que sofreu, mas ele nunca parou. Só que agora ele precisava ter um encontro com Cristo, porque ele não aceitava conversa de ninguém. Ele tinha aquela obsessão de perseguir a igreja, mas ele precisava ouvir uma voz que ele nunca ouviu, a voz de Cristo. Ele precisava ver uma luz que ele nunca viu, porque ele estava em trevas, e aquela luz ia tirá-lo das trevas, juntamente com a voz que ele ouviu, a voz do Senhor, escolhendo o seu último apóstolo, pessoalmente, como sempre ele fez. Então, apóstolo só aquele que foi escolhido pessoalmente por Cristo. Quem se diz apóstolo é um usurpador de um título que não lhe pertence. Todos esses, dos tempos atuais, eu não reconheço como apóstolo. E tenho toda o subsídio aqui para dizer isso aqui, tá? Aqui no tópico 1, Saulo pensava estar servindo a Deus, mas servia ao quê? Ao diabo. Respirando a ameaça de morte, o homem estava bravo, o homem estava virado, eu vou matar todos eles, eu vou prender, eu vou bater. Pediu cartas do sumo sacerdote, ele disse, é o que eles mais queriam, perseguir a igreja, porque estavam se sentindo prejudicados, né? Se todo mundo começar a seguir, agora a igreja, o templo, mas o templo já estava obsoleto, o Senhor já não operava mais naquele tempo, e aquilo ali era uma casa de comércio, de negócio, né? Como muitos fazem aí, e até colocam como templo, nem templo existe mais, né? Templo somos nós, e vira uma casa de negócio, de mercenários, né? Para explorar o povo, explorar a boa-fé do povo. E muitos caem nisso por falta de conhecimento. E eu creio que todos aqui que já têm conhecimento jamais vão entrar na conversa desses, né? E era colocado como seita, né? Como eu disse aqui, ele perseguia homens, mulheres e conduzia presos a Jerusalém ali, poderiam ser sentenciados pelo Sinédrio para a morte. Coisa terrível. Então Paulo era fervoroso, zeloso pelo judaísmo, pela fé que ele defendia. Então, olha o que ele estava fazendo. Ele não entendia que tinha mudado a dispensação.
Porque na dispensação da lei o diabo fez e aconteceu e levou Israel para a ruína. Levou a Israel para a ruína. Levou a Israel a não reconhecer o Messias enviado. Levou isso, era o trabalho do diabo. Agora, ele que defendia, Paulo que defendia essa lei cegamente, né? Ele ia se voltar para a dispensação da graça para servir ao Senhor. Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Todos eles, sacerdotes, subsacerdotes, sinério, eram inimigos da cruz, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. Eles descriam da obra de salvação que o Senhor veio realizar. E agora, com toda a sua ignorância e ira, eles se voltam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram ali já preocupados com o crescimento inicial em Jerusalém. Mas, como eu disse, os apóstolos, eles estariam mais voltados aos judeus. Mais voltados aos judeus. E não expandiriam, propagariam a obra como o Senhor queria. Daí a necessidade de separar alguém escolhido pelo Senhor, que teria toda essa característica e toda essa coragem, o zelo, impetuosidade de estar avançando pelos campos gentílicos, pelos campos de Satanás e arrancando almas dele, levando a palavra do Senhor, com que muitas almas se convertendo ao Senhor através desse homem que se tornou um vaso escolhido do Senhor. E ali, ele subitamente, com toda aquela ira, com todo aquele furor, veio aquele resplendor de luz, uma luz que ele nunca tinha visto. E agora vai ouvir uma voz, a voz daquele que ele achava que estava morto, a voz daquele que ele não acreditava que havia ressuscitado, mas ali ele estava, aquela voz, não a voz de um morto, mas a voz do vivo, a voz do Cristo vivo, a voz do Cristo ressuscitado, que falava com ele: Saulo, tu está me perseguindo por quê? Por que tu está fazendo isso? Ele estava com a visão obscurecida pelas trevas, fazendo sacrifício de tolo. Tu está me perseguindo, tu está fazendo sacrifício de tolo. Você está fazendo uma perseguição que agrada às autoridades corruptas, que davam autonomia a ele. Você estava agradando o diabo e não a mim. Conjecturando, eu estou falando conjecturando. E o diabo é o inimigo número 1 da igreja, que usa instrumentos dele, pessoas que têm uma mente retrógrada, voltada contra as coisas de Deus. E ali, Saulo, que tinha uma vida fácil como perseguidor, porque todos aqueles que são contra a igreja, o diabo ajuda. Todos aqueles que estão pregando doutrinas que não estão na Bíblia, principalmente essa doutrina da prosperidade, da cura fácil, onde fazem um balcão de negócio. Um balcão de negócio. Eles têm vida fácil. Por quê? Porque o diabo não persegue. É o que o diabo quer que façam. O diabo não quer que pregue essa doutrina. A doutrina que edifica a igreja, a doutrina que prepara a igreja para ir para o céu. Não uma doutrina materialista para o povo ficar com uma visão terrena e não a visão celestial.
Nós não vamos viver aqui nessa terra. Estamos aqui provisoriamente, logo que saímos desse corpo, estando na condição de salvo, espirituais, porque crente material não vai para o céu, vai para o crente espiritual. Então, a vida fácil de Paulo, sem perseguição, ia mudar. E ali em Damasco, naquele encontro com o Senhor, tudo mudou na vida de Paulo. Agora o inimigo, Satanás, ia se voltar contra Paulo, o qual antes ele ajudava, o qual antes ele abria caminhos. Paulo tinha aquela vida sem problemas, né? Porque quem serve ao diabo não tem problema, não. Ele não persegue. Quem serve ao diabo, ele enche salões, né? Ele enche. Mas está todo mundo ali voltado a receber coisas materiais. Então ele não persegue. Ele persegue as igrejas que realmente são firmadas na doutrina dos apóstolos, na doutrina que Cristo deixou. Aí ele persegue, porque ele sabe que essa doutrina edifica a igreja, fortalece a igreja que resiste a ele. Então ele vai bater de frente de todos os meios. Amém? Saulo se converteu ao ouvir a voz de quem ele perseguia. E ele disse: quem é, Senhor? Agora vai dar ouvido, né? Agora a coisa está mudando. E disse o Senhor: eu sou Jesus, Saulo. Tu está me perseguindo, tu está perseguindo eu, Jesus, que tu achava que estava morto. Eu estou morto não, olha, eu estou bem vivo, eu ressuscitei. E ele fala: duro é para ti recalcitrar com os aguilhões, né? Agora você entender isso, né, Saulo? E começar a ver as besteiras que tu estava fazendo, as bobagens que tu estava fazendo pela tua ignorância. Agora, aquele que não tremia diante dos outros, fazia os outros tremer, agora ele vai tremer na presença do Senhor. Atônito, surpreso. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? Olha a mudança, olha a transformação, olha como Cristo faz quando se tem um encontro com Ele. E disse-lhe o Senhor: agora ele vai obedecer à voz do Senhor. Levanta-te, ponte de pé. Ele tinha caído do cavalo. Ele e os seus comandados, eles iam de cavalo para ir rápido por todos os cantos. Eles não iam a pé, porque a pé demoraria muito. Então eles tinham cavalos mesmo apropriados para ir para longas distâncias e rápido, porque era uma questão de acabar com essa que eles chamavam de seita rapidamente. Agora, levanta-se agora o Saulo e vai lá para a cidade, tá? Agora tu está sobre a minha ordem, agora tu está sobre a minha direção. Ele disse: entra na cidade e lá te será dito. O Senhor já tinha preparado um lugar para Saulo ficar. O que convém fazer? A partir desse encontro com Cristo, falou, Saulo ouviu o que precisava ouvir do Senhor. Como eu disse, ele não dava ouvidos para ninguém. Quem diria que o perseguidor ferrenho da igreja, quem diria que esse homem ia ser totalmente transformado? Cristo transforma. Quem diria que um dia eu ia ser transformado? Quem diria que um dia você ia ser transformado?
Mas Cristo nos transformou. E está nos transformando num processo contínuo. Aquele que imaginava Cristo morto agora estava diante do Cristo vivo. Estava ali, obediente agora à voz do Cristo vivo. Agora ele começou a entender muitas coisas. Começou a entender a respeito da mentira do roubo do corpo. Não roubaram o corpo, não, ele ressuscitou. Era tudo mentira daqueles homens, que eu acreditava neles. Era tudo mentira. Ele sabia que a vida dele não ia ser fácil, não. Ia ser perseguido. O perseguidor ia ser perseguido. E através ali da sua conversão, ali ele se converteu. Se converteu. E quem se converte, ele é obediente à voz do Senhor. Agora, todo o zelo que ele tinha pela lei, ele vai voltar esse zelo agora a favor da igreja. Vai voltar todo aquele zelo a favor da igreja. E ele foi o apóstolo que mais contribuiu para o crescimento do reino do Senhor, da propagação do evangelho entre os gentios. Ele pregava para judeus também. Mas os judeus tinham Paulo como não acreditavam muito no seu apostolado. Porque entendiam que era o tal do Matias. Só que o Matias fez o quê? Fez o quê? Não foi chamado por Cristo, então não fez foi nada. Mas o que foi chamado por Cristo fez. Então, estrategicamente, o Senhor separou a pessoa certa, que era Saulo, que ele tinha um perfil para isso, ele tinha característica para isso. É assim que o Senhor faz. Nem todos têm a mesma aptidão, a mesma vocação. Então tem que ter a direção do Senhor. E o Senhor lhe deu a direção, que seria aquele pregador do Evangelho, a qual ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não me envergonho de pregar a palavra do Senhor. Como eu não me envergonho de estar aqui em todos os lugares pregando a palavra do Senhor. Estou aqui pregando para muita gente, porque essas pregações vão para longe. Não fica só restrita a vocês, né? Está indo para longe. Eu não me envergonho. Não me envergonho de carregar uma Bíblia. Não me envergonho de falar de Jesus. Porque aquele que se envergonhar, ou está negando a sua fé. E o Senhor também o negará diante de Deus e seus anjos. Então se exponha e pregue a palavra do Senhor. Evangelize, entregue folhetos da igreja que você congrega, para que não caia em algum lugar que, em vez de ajudar a pessoa, vai prejudicar. Uma igreja que não explora ninguém. Não exploro ninguém. Não constranjo ninguém a ofertar, a entregar seu dinheiro. Faça isso por fé, por devoção. E não por obrigação. Não somos obrigados a nada. E Deus não aceita nada obrigado. Tudo que Deus aceita é com liberalidade. Se fizer obrigado, não vai ter bênção. Mas se fizer por liberalidade, tem promessa do Senhor de que vai ser abençoado. Essa é uma das razões que muita gente que começa a ofertar ou dizimar, já com aquele interesse, mas não está acontecendo nada comigo, então justamente é por isso que não está sendo abençoado. Deus ama aquele que dá com alegria. Em Atos 9:7,
diz que havia os varões, como eu disse, ele tinha alguns seguidores dele, de Paulo, comissionados lá pelo sumo sacerdote, todos ruins também, gente ruim, tá? Ele não andava com gente boa. E também pararam diante daquela luz e ouviram a voz, mas não viam ninguém. Eles chegaram a ouvir a voz, talvez não estivessem entendendo nada, porque a palavra era para Paulo. O negócio de Cristo era com Paulo, o Saulo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. O Senhor deixou cego. Diz que os seus olhos ficaram cheios de escamas, de escamações, e ele não enxergava nada. Três dias. Três na numerologia bíblica representa a trindade divina, viu? A trindade divina. Porque Saulo, como perseguidor, ele estava ali obstruindo a obra do Espírito Santo junto à igreja. Ele estava perseguindo a igreja de Cristo, que é o Senhor, cabeça da igreja. E ele estava impedindo que almas fossem levadas à reconciliação com o Pai. Então ele estava contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vai ficar 3 dias. E certamente nesses 3 dias, sem beber e sem comer. O Senhor falou muito à sua consciência, porque o Senhor não o abandonou ali. Aqueles 3 dias foram providenciais. E ali certamente ele pôde refletir, pôde meditar e pôde ouvir a voz do Espírito Santo, coisa que ele não ouvia. Por quê? Porque agora o Espírito Santo, na sua conversão, se interiorizou nele. Agora ele passou a ser templo do Espírito Santo. Agora ele tinha uma comunhão total com o Senhor. E ali o Senhor o preparou. Foram 3 dias de preparo. Ele ficou ali alojado na casa de Judas, e depois o Senhor comissionou Ananias, um discípulo, para ir lá e impor as mãos sobre Saulo. Agora chega o irmão Saulo. Então aquela visão exteriorizada de Saulo passou a ser uma visão interiorizada, que deve ser a nossa visão, porque agora nós temos o Espírito Santo. Agora era uma nova trajetória de vida, saindo da trajetória do erro para ir na trajetória do acerto. O coração cruel mudou, Cristo muda o coração. Tirou aquele coração duro, coração de pedra, e colocou um coração de carne. Tanto que Paulo fala e testifica isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho Cristo. Agora eu tenho aquele que eu perseguia, mas que agora ele me fez aclarar a minha visão. E aquela luz foi para aclarar a visão de Paulo e dizer: você vivia em trevas, por isso você não enxergava uma realidade. Mas aquela luz veio trazer a dissipação das trevas que havia em Saulo. Amém, irmãos? Esta é a aula de hoje. Esta é a aula de hoje. É uma aula que tem continuidade. Aí você, parou aqui? Não. Ela tem uma continuidade, viu? Por isso que eu paro aqui, para poder não adiantar o que vem pela frente, tá bom? Mas é uma aula extremamente importante, que eu creio que os irmãos absorveram bem, entenderam bem, e vão ter o desejo de continuar, com esse estudo extremamente importante e maravilhoso para todos nós.
Aguardo vocês hoje na congregação para celebrarmos o nosso culto ao Senhor com a ministração da ceia do Senhor. E quem não puder ir, deixe preparado já o pão e o cálice para que possamos estar de lá consagrando e você participando junto conosco. Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos. Louvado seja Deus.